Shalom, shalom! Olá, meus amigos! E dando sequência aos nossos estudos, hoje o nosso resumo será sobre a Bíblia. A Bíblia ela é um conjunto de 66 livros que foram escritos entre 1500 e 1400 a.C. e 100 d.C. A Bíblia Sagrada é dividida em duas grandes partes, o Antigo Testamento ou Velho Testamento, composto por 39 livros. O Novo Testamento, que reúne 27 livros, dentro dessas duas partes, ela ainda contém 8 grupos de livros, como podemos conferir mais adiante. Ter uma Bíblia é ter uma biblioteca em suas mãos. A palavra Bíblia é o plural da palavra grega biblos, que significa livro. A palavra também remete à cidade do Líbano, chamada Byblos, que atualmente se chama Jebeil, local onde era fabricado e comercializado os papiros na Grécia Antiga. Todos os textos bíblicos foram escritos originalmente em hebraico, grego, com outras partes, algumas poucas partes em aramaico. Cada livro foi elaborado em épocas distintas, sendo reunidos nos primeiros séculos da Igreja Cristã. Como a Bíblia foi dividida e organizada? A Bíblia não foi organizada integralmente em ordem cronológica. Os livros foram organizados priorizando uma ordem narrativa. Se os livros fossem organizados apenas em ordem cronológica, o livro de Jó certamente estaria à frente do livro de Gênesis, o que não seria tão harmônico. A Bíblia é dividida em dois grandes blocos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A palavra testamento significa aliança. O primeiro bloco fala da primeira aliança que Deus fez com os homens, as origens da humanidade, a queda do homem, a história do povo de Israel e as promessas da vinda do Messias. Já o Novo Testamento faz parte da nova aliança cumprida em Jesus, a expansão do Evangelho e a profecia do fim dos tempos. Com a volta de Cristo, desta forma, o Novo Testamento é uma conclusão do Velho Testamento. Além de respeitar uma narrativa, livro a livro, a Bíblia foi agrupada por estilos literários. São eles o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores, os profetas menores, os evangelhos, a história da igreja primitiva, as epístolas ou cartas e Revelação ou Apocalipse. A Bíblia e seus 66 livros, contendo o Antigo Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27 livros. O Antigo Testamento possuindo o Pentateuco com 5 livros, os históricos com 12 livros, os poéticos com 5 livros, os proféticos com 17 livros, os profetas maiores com 5 livros e os profetas menores com 12 livros. Já o Novo Testamento, com o Evangelho com 4 livros e o histórico com 1 livro, as cartas com 21 livros, Revelação ou Apocalipse com apenas 1 livro. O Antigo Testamento, o Pentateuco do grego Pentateucos, que significa livro com 5 volumes ou de 5 volumes, é composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia. Estes fazem parte da Torá, o livro da lei para os judeus. Todos estão dispostos em ordem cronológica. São eles: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Livros históricos. Este conjunto é formado por 12 livros que contam a história do povo de Israel, desde a conquista da Terra Prometida até o exílio babilônico. Os 12 livros também estão em ordem cronológica: Josué, Juízes, Rute, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Livros poéticos. 5 livros fazem parte deste grupo. São poesias, sabedorias, provérbios e cânticos. Estes estão organizados por ordem de relevância,
São eles: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, profetas maiores. Os livros proféticos, num total de 17, são registros dos profetas sobre o povo de Israel. Neste grupo há uma subdivisão: profetas maiores e profetas menores. Organizados por ordem de relevância, fazem parte dos profetas maiores 5 livros: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Profetas menores. Neste grupo estão organizados 12 livros proféticos. A nomenclatura não quer dizer que um profeta era maior do que o outro. Na verdade, a definição está relacionada à extensão da obra literária. Os livros dos profetas menores têm menos capítulos do que os livros dos profetas maiores. São eles: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Período intertestamentário ou interbíblico. Este período remete ao que não foi escrito, é justamente o espaço de tempo em que nada foi profetizado, entre o Antigo e o Novo Testamento. Os anos de silêncio duraram aproximadamente 400 anos. Este período é simbolizado pelas páginas em branco que ficam entre o Antigo e o Novo Testamento em nossas Bíblias. No Novo Testamento, encontramos evangelhos. Os 4 evangelhos relatam o nascimento, o ministério, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Destes, 3 evangelhos são denominados como sinóticos, que têm a mesma visão, pois respeitam a mesma sequência de fatos. Apenas o Evangelho de João se difere dos demais por diferenças em vários detalhes e na ênfase e no vocabulário. São eles os 4 livros: Mateus, Marcos, Lucas e João. A história da igreja primitiva é composto por apenas um livro histórico. O livro aborda sobre a implementação da igreja primitiva depois do derramar do Espírito Santo e a expansão do Evangelho. O livro também é conhecido como Atos dos Apóstolos. Epístolas ou cartas apostólicas. São cartas apostólicas direcionadas às primeiras igrejas espalhadas no mundo antigo. São um total de 21 cartas. Todas as cartas estão organizadas cronologicamente, sendo que as 13 primeiras cartas são de autoria do apóstolo Paulo. São elas: Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Já as 8 cartas restantes foram escritas por outros autores. São elas: Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Apocalipse ou Revelação. No caso, apenas o livro de Apocalipse, escrito pelo evangelista João, faz parte desta categoria. Como a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos. Originalmente, os livros da Bíblia não eram divididos em capítulos e versículos. Até Jesus, quando citava as Escrituras, usava a expressão "está escrito", pois não havia uma forma de referenciar com exatidão. Curiosamente, a organização da Bíblia em capítulos e versículos se deram em diferentes épocas. A divisão da Bíblia em capítulos foi feita pelo clérigo inglês Stephen Langton no século XIII, em 1227. A organização foi feita a partir da Vulgata, versão latina da Bíblia, e, posteriormente, Langton
capitulou as versões da Bíblia em hebraico e grego. Já a inclusão de versículos se deu no século depois. Santi Pagnini foi o primeiro a tentar organizar a Bíblia em versículos, numerados em 1527. Apesar da publicação, Pagnini foi o impressor Robert Steinini que criou a versão utilizada até o dia de hoje. Em 1551, Roberto Steinini fez a divisão em versículos da versão grega do Novo Testamento e, em 1555, fez a divisão completa da versão latina. A primeira Bíblia impressa a ter capítulos e versículos foi a Bíblia de Genebra, publicada em 1560 na Suíça. Nesta Bíblia foi utilizada a divisão de capítulos de Stephen Langton e a organização dos versículos numerados de Robert Steinini. Até os dias atuais, este tipo de organização da Bíblia facilita o nosso estudo e a nossa leitura. Como a Bíblia foi escrita? Deus é o verdadeiro autor da Bíblia. Foi ele quem inspirou os homens na elaboração de cada livro. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem da vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 22. Segundo estudiosos, cerca de 40 pessoas escreveram os livros bíblicos, num período aproximadamente de 1.600 anos, entre o primeiro e o último escritor, de Moisés a João Evangelista. Apesar de tantos livros escritos e poucas ligações entre os seus escritores, a Bíblia se mostra inerrante e infalível. Quanto à autoria dos livros bíblicos, podemos perceber algumas características interessantes. Um autor que escreveu um livro temos como exemplo a Epístola de Tiago, irmão de Jesus, que foi escrito pelo próprio. Um autor que escreveu vários livros. Temos o exemplo do apóstolo Paulo, que escreveu em torno de 13 epístolas, boa parte do Novo Testamento. Um livro com vários autores. O livro de Salmos é uma compilação de poemas que tem Salomão, Davi, Moisés, Emã, Etã e a família de Asaf e os coraitas entre os seus autores. Um livro com um autor e editor. É o caso do livro de Deuteronômio, que é atribuído a Moisés, mas o relato da sua morte no fim do livro sugere que alguém editou e complementou o livro. Um livro com um autor desconhecido. Temos o exemplo da carta aos Hebreus, que até então era atribuída a Paulo e hoje sua autoria é descartada. E o livro de Jó, o mais antigo da Bíblia, que até hoje não se sabe a autoria. A Bíblia, ela é unitária, harmônica e coerente. Ela se explica por si própria, prova do quão perfeito e poderoso são as palavras ali registradas. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Só o poder de Deus é capaz de realizar uma obra tão perfeita e inesgotável. Os livros da Bíblia foram unidos de uma maneira muito orgânica e ocorreram em dois momentos. Um para a compilação do Antigo e o outro para do Novo Testamento. Foi sendo escrito, os escritos iam sendo compilados e entendidos como palavra de Deus. Isso aconteceu desde os primeiros escritos de Moisés até os últimos, como com o Ageu, Zacarias e Malaquias. O historiador Joséfo e os mestres judeus entendiam desta maneira, que até os últimos profetas, Zacarias e Malaquias, Deus estava falando, mas depois deles, Deus cessou.
Quanto à compilação do Novo Testamento, os escritos de teólogos dos primeiros séculos listam os livros aceitos como canônicos. Alguns listas divergem contendo um a mais ou a menos, mas duas listas se destacam por conterem exatamente os livros como temos hoje. São os documentos 39ª Carta Pascual de Atanásio, representando a primeira parte oriental da igreja, e o Concílio de Cartago, representando as igrejas do Ocidente. Estas listas foram feitas seguindo alguns critérios, como o uso corrente da igreja primitiva, ligação direta ou indireta com os apóstolos e harmonia com as doutrinas já estabelecidas pelo Antigo Testamento. Bom, meus amigos, aqui finalizamos a primeira parte do nosso resumo sobre a nossa Bíblia. Nos encontramos no nosso próximo encontro com um resumo sobre cada livro da nossa Bíblia. Eu gostaria de deixar aqui um breve recado. Nós estamos agora com uma colaboradora no nosso canal, uma divulgadora de produtos, onde você pode realizar qualquer compra através do Instagram, onde você digita @achadosnapromocão_babi e através do site magazinevocê.com.br/magazine Bárbara Moita /. Amém? Que o nosso bom Deus os abençoe em tudo que forem fazer. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.